esse tempo. Então, pela manhã, nós falamos um pouquinho sobre, quiser abrir sua Bíblia, vamos a Bíblia, abre a Bíblia aí comigo, vamos ler, livro do profeta Ageu, 2 capítulos. Quem aqui leu o profeta Ageu essa semana? Levanta a mão assim. Meu Deus, ninguém viu o meu Instagram. Que perda de tempo, viu? Quem vai ler Ageu essa semana? Dá um glória a Deus aí. Você tem um desafio, você lê Ageu em 20 minutos. Devagar, tranquilo ainda. Se for rápido, em 5. São só 2 capítulos, são 38 versículos, são 4 profecias. Acabou o livro de Ageu. Então você precisa ler Ageu para você ter ainda mais o enraizamento dessa ministração. Você vai entender muito melhor. Por isso que quando eu oriento, leia para você vir com a sua mente já programada, aberta a esse texto, aos textos que nós vamos utilizar aqui da palavra de Deus. Mas antes, olha para cá. Esse livro aqui, já emprestei para o Michael, ele vai levar hoje. Se quiser, depois você conversa com ele. Mas esse aqui, para mim, tá, é uma das maiores autoridades sobre oração. M. Bonds, O Poder através da Oração. Esse livro, ele é muito voltado para pregadores, pastores, líderes. Mas eu gostaria de te indicar, para você ter uma ideia do que esse autor escreve, como escreve, que o pregador precisa viver, antes de subir aqui, a questão da vida de oração. Mas eu quero entender que isso pode se estender à igreja, diga amém, amém? Então não pode ficar só no prego, porque eu prego sobre isso e nós vamos andar juntos como família de Deus, mais ainda. Pastor, eu quero outros livros indicados, me manda uma mensagem, pode ser no Instagram, onde você quiser mandar, e nós vamos te indicar alguns livros com essa temática a respeito da vida de oração. Por que eu estou fazendo isso, irmãos? Estou ganhando nada desse autor, nada, podia ganhar, né? Mas não ganhando nada. Por quê? Porque eu quero que você cresça, e para crescer, você tem que ler, para crescer, você tem que mergulhar na palavra. Então ele cita os textos da Bíblia, mas ele trabalha uma profundidade, é muito profundo o que esse homem escreveu para a igreja, obviamente pela vida de oração. Então quero te indicar esse conteúdo aqui também. Ageu, quero só ler os versos do capítulo 1, verso 2 em diante. Assim diz o Senhor dos Exércitos: este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Quem foi que afirmou isso? O povo. Quem está falando que o povo afirmou? Deus. Então não foi Deus que afirmou, foi o povo que declarou, nós não vamos construir o templo. E Deus está falando isso, olha, o povo optou por isso. O verso 3, por isso, por causa dessa ação, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos o levaram. Feche seus olhos, põe a mão no seu coração, se você puder. Repita assim comigo: Espírito Santo, eu abro o meu coração para o Senhor falar comigo. Eu quero vivenciar uma vida de oração diante do teu altar, em nome de Jesus, amém. Pela manhã, eu só fiz assim um resumo na questão que envolve o livro do profeta Ageu. Então nós temos um Deus que levanta um homem, o seu profeta, cujo nome significa festivo, alegria, festa. E esse homem, profeta Ageu, vai ser o primeiro profeta que Deus levanta após exílio babilônico, para profetizar o povo. Então o povo fica preso, cativo, 70 anos na Babilônia, por causa de Nabucodonosor. E agora o povo estará retornando. E o povo retorna para onde? Retorna para Jerusalém. E quando esse povo volta para Jerusalém, ele volta como? Ele volta cheio de sonhos.
Salmo 126 fala que eles estão voltando como os que sonham. Por quê? Reconstrução dos muros. Você tem Neemias. Reconstrução dos portões, que era ao redor da cidade. Então, uma cidade, para ser protegida, ela precisaria dos muros, dos portões. Tinha tudo sido destruído pelo rei Nabucodonosor. Então, agora Neemias é levantado por Deus, e Neemias vai reconstruir os muros e os portões. Depois, nós temos a figura de Esdras também, e temos agora o profeta Ageu, mostrando para esse mesmo povo, que deveria reconstruir agora o templo. Esse templo vai se chamar o templo de Zorobabel. Então nós temos o tabernáculo que Moisés constrói. Esse tabernáculo era montado e desmontado no deserto durante 40 anos. Após isso, e dentro desse tabernáculo você tem o pátio exterior, você tem o pátio interior, você tem o lugar santo e você tem o lugar santíssimo, que era onde ficava a arca da aliança do Senhor. No pátio externo, nós temos o ambiente do sacrifício, e temos a bacia de bronze. Pegava o sacrifício, o sacerdote com as mãos sujas, e depois ele se lavava naquela bacia, e fazia o ato da purificação. Depois ele entrava no lugar santo, e ali você tem o candelabro, e você tem a mesa dos pães, e logo adentro você tem a entrada somente do sumo sacerdote, uma vez ao ano, para realizar os sacrifícios, levar todo aquele conteúdo diante de Deus. E isso era feito somente pelo sumo sacerdote. Então essa tenda, esse tabernáculo, montava-se e desmontava num período ali de 40 anos pelo profeta Moisés, e obviamente com todos que estavam com ele. Mas não ficou só no tabernáculo, Moisés morre, depois você tem a construção do templo de Salomão, com as mesmas questões. Então, dentro do templo, nós temos as mesmas situações. Você tem o lugar santo, você tem o lugar santíssimo, você tem o momento do sacrifício, e você tem essa liturgia dentro da casa de Deus. Mas sabemos que é esse templo de Salomão, com toda a sua riqueza e glória, onde Deus se manifestou, depois de um período, por causa do rei Nabucodonosor, e estava no plano de Deus. O templo é destruído e a cidade também é, e o povo é exilado, tanto alguns no palácio, como Daniel, seus amigos, o profeta Ezequiel também vai, mas temos o profeta Jeremias, que é aquele que vai ficar com o povo, lá do meio do povão, e profetizando no meio do povo. Então profetas no meio do palácio, dentro do palácio, e profetas lá no meio do povão, onde as autoridades diziam a ralé. Então, diante desse cenário, nós temos o retorno desse povo para reconstruir, e aí novamente vem o templo de Zorobabel, e depois, anos depois, você tem o templo construído por Herodes. Então, diante desse mapeamento bíblico, esse cronograma, toda essa visão, nós temos uma mensagem que vai mostrar para nós o que está acontecendo do lado de dentro do templo. E eu quero trazer essa importância para a igreja nesses dias, porque muitas vezes se fala das ações que devemos ter, mas você repara que num percurso, num tempo, você executa a obra de Deus, mas vai passando um período, ou chega numa estação, que você para, como a oração. Nós oramos um tempo, e ainda mais agora que esse assunto vai entrar, o Espírito vai começar a te incomodar muito sobre isso, aí você vai falar assim, eu vou orar. Mas daqui a um tempo, tomara que não aconteça isso, poderá acontecer de você ser tentado a algumas distrações e abrir mão novamente da vida de oração. Aí a gente prega de novo. Mas quem continuará experimentando e vivenciando essa vida, vai crescer, vai desfrutar e vai vivenciar as bênçãos de Deus, que é isso que aconteceu aqui nesse tempo. O povo parou de construir. Eu vou falar por quê. O povo tinha que construir, mas ele para de construir o templo. Então muitas vezes nós fazemos isso, começamos um projeto e paramos na metade. Quer ver um exemplo? Faculdade, você começou, terceiro período, quarto período, você abandona tudo e vai embora. Alguns casam, abandonam a família. Alguns estão vivendo uma função no trabalho, de repente, um período vai assim, eu estou indo embora. Então as pessoas muitas vezes elas não conseguem dar continuidade àquilo que o Espírito Santo está movendo, ou que está direcionando a sua vida.
E aí Deus vem e levanta o profeta Ageu para o quê? Trazer esse reposicionamento de volta. Olha, vocês pararam a obra, vocês priorizaram as casas de fino acabamento, e a minha casa está abandonada. Casas pessoais com fino acabamento, mas a minha casa ficou destruída, e vocês abandonaram a minha casa. E é diante desse cenário que Deus vai levantar o profeta e dizer assim: olha, porque vocês vão ouvir a minha voz, eu vou falar, o profeta vai falar, vocês vão obedecer, as bênçãos que vocês vão experimentar, elas serão maiores do que antes de vocês terem sido exilados na Babilônia. Então Deus está falando assim: olha, se vocês me obedecerem e cumprirem exatamente o que eu estou mostrando e fazendo, as bênçãos que vocês vão viver, o cumprimento das minhas promessas, elas serão maiores do que vocês vivenciaram na primeira glória, que foi a primeira casa. É por isso que está escrito neste livro, que a glória da segunda será maior que a primeira. Glória a Deus por isso. Então, quando nós entendemos essa mensagem, nós percebemos claramente que Deus estava reposicionando as prioridades do seu povo. E Deus está fazendo isso com a gente. Quem aqui quer que Deus reposicione os seus olhos espirituais hoje? Amém? Eu quero. E juntos nós vamos vivenciar isso. Eu quero falar um pouquinho, nesse momento, alguns tópicos, dos personagens que aparecem aqui no livro. Primeiro é o profeta Ageu. Então o que tem o profeta Ageu? O profeta Ageu foi um homem que profetizou durante, sabe quanto tempo? Somente 4 meses. É um profeta que fala, se não é, talvez seja o profeta que profetizou em menos tempo em toda a história da Bíblia. Só 4 meses. Nesses 4 meses, esse livro que tem 2 capítulos, 38 versículos, vai mostrar para nós que esse homem, ele só tem 4 profecias. Então vamos calcular aqui, 4 meses, 4 profecias, uma profecia por mês. E acabou o ministério do Ageu. Então é como se Deus tivesse assim: olha, eu vou levantar você para mensagens específicas, num tempo curto. Sabe por quê, irmãos? Porque não é o muito falar, não é o muito proclamar, é viver dentro de um plano do coração de Deus. Diga amém. Então não é o muito que se fala, mas outros profetas falaram muito, e Deus levantou e falou isso. Então não fique usando a dinâmica de Deus, porque, não, mas Deus tem que me usar assim, 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 assim. Não, deixa Deus, que sabe o início, meio e o fim, colocar exatamente o que Ele planejou para a sua vida. Porque isso envolve um plano eterno, isso envolve propósito. Então quando Deus está levantando o Ageu, o profeta Ageu, Ele está mostrando assim: olha, exatamente no tempo que o povo está voltando, eu tenho que levantar um profeta no tempo festivo. Então, esse ano, 2025, nós poderemos vivenciar momentos desafiadores, como eu falei aqui no dia de glória. E aí Deus está me levantando hoje, não como um Ageu, mas um mensageiro, falando sobre esse profeta que carrega esse significado festivo. Para quê? Porque nos momentos e nos dias de angústia, nos dias de tristeza, nos dias de luto, que esse ano você poderá viver, Deus não muda a sua palavra, mas Ele vela pela sua palavra, e Ele estará dizendo: lembra de Ageu, lembra da minha mensagem. E você estando em intimidade, uma vida de reconstrução do altar de oração a Deus, você não vai parar diante desse momento desafiador da sua vida. E você poderá dizer: vamos celebrar um banquete, vamos fazer uma festa, mesmo nesse momento aqui de tristeza e de dor, nós poderemos dizer: Senhor, até aqui nos ajudou a Tua presença, o Ebenezer é o Teu nome, glória e honra é o nome do Senhor. Por mais que eu esteja desempregado, por mais que eu esteja vivendo uma crise financeira, eu esteja em uma crise com meu filho, o nome Ageu significa festivo. Então nós vamos continuar celebrando esse Deus glorioso, porque Ele nunca mudou e jamais mudará. Quem aqui quer festejar em 25? Todos nós queremos. Então decida isso mesmo no dia mau.
Porque quando nós ouvimos essa palavra mexe. E é interessante porque a idade de Ageu é entre 80 e 90 anos, que ele está profetizando. E talvez alguém possa dizer: pastor, eu sou idoso, eu sou idosa. Pastor, eu só estou aqui há 1 mês, 2 meses. Pastor, é isso. E você está começando a colocar cronologia e tempo para Deus. Então Deus não precisa do nosso tempo, Deus precisa do nosso coração. Deus não precisa das nossas ideias, Deus precisa da nossa obediência, Deus não precisa da nossa dicção, intelectualidade para com Ele, mas nós precisamos ouvir a voz do Espírito e copiarmos e falarmos exatamente o que o Espírito está dizendo à igreja. Isso está em Apocalipse. O Espírito diz à igreja. Então abra-se os ouvidos, comece a abrir o coração para ouvir a mensagem que o Espírito tem para esses dias, e Ele faz isso 7 vezes. É diante desse quadro que o profeta Ageu nos mostra que nós também podemos vivenciar como dispenseiros da graça na vida de muitos. Deus está usando a vida do profeta Ageu como um dispenseiro da graça de Deus, trazendo o povo a uma conscientização de prioridades certas e uma vida de construção, aonde seria a reconstrução daquele templo. Amados, nós sabemos que Deus não habita mais em templos feitos por mãos. Nós somos a morada de Deus. Aquele que estava dentro do Santo dos Santos, na arca da aliança do Senhor, que simbolizava a presença de Deus, quando o véu foi rasgado, o Espírito Santo agora entrou em nós. Amém, irmãos? Ele entrou nas nossas vidas. Nós somos o tabernáculo de Deus. Cristo tabernaculou entre nós, viram a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e bondade. Agora nós, o povo de Deus, os filhos de Deus, carregam essa presença do Deus glorioso. No entanto, não podemos parar de sermos a igreja. O que o povo estava vivendo naquele tempo era: nós priorizaremos nossas casas, com fino acabamento, e deixaremos as construções, ou seja, deixaremos a obra de Deus. E aí hoje, muitas vezes, a primeira coisa que nós fazemos é dizer para Deus: Senhor, cansei do Senhor, cansei de fazer tua obra, cansei de me envolver com a tua obra, eu quero agora sombra e água fresca. Eu quero descansar. Irmãos, na terra, nós vamos viver no máximo 120 anos. Disso não passaremos. Após os 70, é o que nós temos na Bíblia? Cansaço. Então nós temos que nos gastar na obediência, no chamado que Deus tem para as nossas vidas. O segundo é o cenário governamental. Quem que está governando nesse tempo aqui? Nós temos Ciro. Então Ciro autoriza, dá o decreto para o povo sair da Babilônia. Ele assina, podem sair. Quem fala isso para Ciro? Deus. Ciro é chamado do pastor de Deus. Deus vai ser o meu pastor. Vai entender, um homem incrédulo daquele, malicioso. Isso mostra para nós que Deus pode usar quem Ele bem entender. Então talvez você já tenha dito que aquele ou aquela precisa ir para o inferno. Deus fala assim: eu quero salvá-lo, e eu vou salvá-lo, eu vou mexer nele. Então muitos deveriam olhar para Ciro e pensar: esse homem tem que ir para o inferno, esse homem tem que, e Deus fala assim: eu vou usar esse homem, eu vou usar a caneta dele, eu vou usar os papéis, e eu vou decretar do céu, para esse homem autorizar o meu povo a voltar para Israel. E é lindo isso, porque quando Deus fala, Ciro não questiona. Você vai ler lá em Esdras capítulo 1, de 1 a 7, mostrando que o Senhor desperta Ciro. Amados irmãos, a igreja precisa voltar para o lugar secreto, não trazendo juízo sobre o povo, porque juízo é um assunto de Deus, não da terra. Deus é que vai derramar juízo. Inclusive em Apocalipse, todas as vezes que você lê ali, todas as vezes não, um período da Bíblia, no livro de Apocalipse, você tem o juízo de Deus parcial. 1/3 da terra pega fogo, 1/3 das plantações, 1/3 da humanidade, 1/3, porque ali Deus estava mostrando que era o seu juízo e ao mesmo tempo a sua misericórdia. Mas você vai mais à frente e você vê o juízo de Deus e não tem mais misericórdia. Isso não é para gerar medo em nós,
Mas pelo contrário, é sabermos que se temos o nosso nome escrito no livro da vida, aleluia, você está lá, amém? É porque Deus assinou, nós reconhecemos Cristo como o Senhor e Salvador. Então quando chegar o dia mau, quando chegar os momentos desafiadores, seja perseguição, seja o que for, nós não vamos retroceder, nós não vamos recuar. A igreja vai passar pelo dia mau, pelo dia bom, pelo dia difícil, pelo dia da doença, pelo dia da tristeza, não importa, porque nós, como povo de Deus, somos um povo cheio do Espírito Santo de Deus. Isso precisa estar gravado na nossa alma. O povo vai chegar em Jerusalém, as bases do templo, elas são estabelecidas. Os muros são levantados, como eu te falei, por Neemias, e agora temos a reconstrução do templo. Então o templo começa a ser construído. Aquilo que Deus falou a Ageu e falou ao povo, agora nós estamos vendo a construção do templo de Zorobabel. As bases estão prontas, mas o reinado mudou. Você já percebeu que quando você está construindo alguma coisa, de repente o dinheiro acaba? Só acontece contigo ou comigo? Acontece uma crise, um pneu fura, um motor bate, um filho vai para o médico, acontece alguma coisa. Nesse tempo aconteceu também. O reinado era de Ciro, e de repente muda o reinado. Agora vai entrar o tal do, um nome bom para você colocar no seu filho, Artaxerxes. Gostou? Artaxerxes. Se eu pedir para o Johnny, eu já não estou mais falando tanto com X assim, pesado, né? Mas se eu pedir para o Johnny, para o Elias, para os outros que falarem, irmão, vai ser Artaxerxes. É difícil, né? São 2 X aqui, desafiadores, né? Muito chato esses 2 X aqui. Mas esse Artaxerxes vem, e quem levanta Artaxerxes? O que você está rindo? Eu estou falando muito? Essa hora finge aí. Ô, irmão, você tem que me ajudar, irmão, a pregar. Artaxerxes, irmãos, ele vai ser, o Arta. O Arta está aqui. O texto, irmãos, de Esdras vai dizer que uma coisa muito interessante, isso está lá em Esdras 4, que quando esse rei assume o trono, presta atenção, porque isso é Bíblia, a gente está fazendo uma linha, para você justamente entender o porquê, que muitas pessoas param, de fazer a obra de Deus, nós paramos de executar, o que está dentro, lá no coração de Deus, a gente para, Artaxerxes é levantado, esse mesmo homem, ele recebe os samaritanos, que era aquele povo misturado, lembra? Não eram os hebreus só, agora é um povo da mistura. Esse povo chega e começa a falar mal do povo de Deus. Esse povo se achega até ele e emite uma carta. Uma carta escrita para ele, para esse rei. E ele vai ler essa carta. E o conteúdo aqui, resumidamente, você sabe que esse povo aí é um povo que está querendo se aparecer. Tem que tomar cuidado com esse povo, rei. Esse povo aí é um povo difícil. Se crescer, já era. E olha, vai ter templo, e começam a colocar um monte de minhoca ali na cabeça do rei. Os samaritanos fizeram isso. E aí, diante dessa carta, diante de todo esse contexto, o que esse rei faz? Ele paralisa a obra. O que aconteceu lá em Ageu? Qual foi a denúncia? Esse povo afirmou que o meu templo não seria mais reconstruído, porque eles estavam cuidando das suas casas com fino acabamento. Sabe quando que foi esse momento? Quando esse povo agora é obrigado por esse rei a parar. Sabe quanto tempo essa obra fica paralisada? São 16 anos. 16 anos que o templo só ficou com a base, ou com as bases. As estruturas não foram levantadas. Mas agora, irmãos, Deus estava para fazer novas mudanças. Mas nesse período de 16 anos, o que é que foi que o povo fez? Construção das suas casas.
Eu quero chegar na minha casa, e eu quero construir a minha casa, e eu quero fazer do meu jeito, eu vou priorizar somente a minha cozinha, trazendo para os dias atuais. Eu quero agora o gesso tem que ser o melhor, o estudo tem que ser o melhor, o investimento tem que ser o melhor, o guardar dinheiro tem que ser o melhor, a melhor poupança, o melhor crédito, o melhor investimento, tudo focado só na casa. Esses homens, essas pessoas, o povo de Deus, fica paralisado 16 anos, e você não vê um movimento de clamor, você não vê uma trombeta tocando, você não vê um movimento de adoração, você não consegue enxergar alguém dizer assim, vamos levantar e fazer uma vigília, vamos levantar um clamor a Deus, vamos fazer alguma coisa. Não, o interesse era apenas o fino acabamento das suas casas. Aqui entre nós, irmãos, nós colocamos o pior ou o melhor dentro da nossa casa? Pode responder? O melhor. Você já reparou que quando a gente vai fazer as coisas para Deus, a gente diz assim, é para Deus, Ele entende. Essa hora não olha para o lado, não faz nenhum movimento, porque aqui não tem isso. Dá amém aí. Pelo amém tem um monte de gente. Nós precisamos entender que quando Deus está reposicionando, não é para nos matar, é para que a gente não morra exatamente neste cenário caótico. Porque não há problema construir casa, não há problema você sair de férias, ir para a praia. Capaz, eu faço isso, todo mundo faz. Não há problema de você investir o melhor na sua casa, de você colocar tudo do bom e do melhor, não há problema algum diante disso. O problema é você priorizar isso, e não enxergar a casa de Deus, e ver a casa de Deus com algumas ausências, com algumas necessidades, e você não enxergar a casa de Deus também como uma prioridade. Então Deus estava falando assim, olha, a prioridade, Ageu, é reconstrução do templo, e não agora o fino acabamento das casas. Quem está entendendo isso aqui? Então, peça para o Espírito sondar o seu coração hoje, e ver o que ou quem, cada um de nós, está priorizando nos dias atuais. Você já viu que tem gente que quando você entra no carro, ele fica olhando para o tapete? Está com sujo o pé? Tem gente que quando vai adquirir um imóvel, uma casa, um carro, ele lava o carro todo dia, e alguns andam até com a flanelinha na mão. Isso em casa, isso no carro, isso em qualquer situação. Por quê? Porque as prioridades mudaram, o senso de propósito mudou. E nós, irmãos, às vezes quando a gente foi comprar essas cadeiras, nós olhamos 3 modelos, eu falei assim, eu quero essa aqui, que essa aqui é a melhor, ela é a mais resistente, ela é a mais acolchoada, ela é mais confortável. As outras eram 159, 200 e alguma coisa, e essa era 250. Hoje essa cadeira aí está quase R$400. Podíamos vender, né? Ganhamos, não, brincadeira. Só para você ver como que o negócio muda. Aí a gente fica, vamos comprar cadeira, aí levanta um elemento assim, vamos comprar de plástico. Compra para a tua casa. Para aqui não. Vamos colocar um carpê, vamos colocar aquele que é bem liso, mas quando a criança cai, bate a cabeça, machuca. Não, tem que colocar um que é anti-incêndio, colocar um que é bem macio, se a criança cair, amortece. Quando o idoso está entrando, com cuidado, com ele, se acontecer alguma coisa, proteção para ele, é o melhor, diga amém. Então quando nós estamos olhando para o povo agora, o povo estava olhando para as casas, e eu quero que você olhe esse cenário, Deus olhando para o povo, e o povo olhando para onde? Para casa, não para ele mais. Então quando eu tiro os olhos de Deus, eu poderei começar a construir minhas casas na terra, minhas casas com bom acabamento, e eu começo a tirar a prioridade da casa e a obra de Deus. É hoje que eu quero que você entenda isso hoje, para que nós saiamos dessa noite aqui entendendo de que Deus quer que você volte a reconstruir a obra do Senhor Deus Todo-Poderoso. Só que os tempos mudam. Pastor, meus projetos pararam.
Eu creio, irmãos, que esse ano Deus estará modificando, mudando algumas cadeiras, mudando algumas circunstâncias, para que ao invés de você ficar 16 anos parado, Deus hoje está te alertando assim: volta meu filho, é tempo de reconstrução, volta meu filho, eu vou te abençoar, me obedeça, cumpra a minha palavra. Irmãos, tem ventre, tem mulheres que esperaram 13 anos, outras estão esperando mais anos ainda. E esse ano, em nome de Jesus, eu creio, você receberá o laudo médico, como aconteceu com a Adriele, 13 anos esperando, em nome de, faz assim com a sua mão, porque eu estou falando de ventre, mas é ventre o que? Também é espiritual, são os sonhos de Deus para a sua vida. Faz assim, bem alto assim, repita assim comigo: Senhor Jesus, todos os planos, todos os desejos, toda a tua visão, para a minha vida, vai frutificar, porque o tempo da esterilidade espiritual chegou ao fim hoje, em nome de Jesus. Você crê que as obras inacabadas vão ser concluídas em nome de Jesus? Eu creio. E aí Deus levanta o Dário, ou Dario, houve mudança de novo, e é essa mudança que vai ter a continuidade da obra. É essa mudança que agora a obra vai ser autorizada para que a reconstrução continuasse. Irmãos amados, tem muita gente pensando que por causa de uma canetada de alguém, a igreja, o líder, o pastor, os princípios bíblicos vão ser esquecidos, abandonados ou deixar de ser pregados. Não serão. A Bíblia nunca será deixada de ser pregada, porque pode parecer que não tem ninguém para pregar, mas Deus, em todo tempo de crise na humanidade, na Bíblia ou fora dela, Deus levantou os seus. Então prepare-se, no tempo da maior crise que o Brasil ou que as nações poderão experimentar, Deus está com os olhos sobre a terra, Deus está com os olhos sobre a igreja, Deus está com os olhos sobre todas as coisas, sobre os maus e os bons, e o mundo cabe na palma da sua mão, e Ele pode te levantar hoje, Ele pode te levantar amanhã, Ele vai usar a sua vida hoje, poderá usar a sua vida amanhã, para cumprir uma agenda eterna de Deus na terra. Eu creio nisso. E aí a gente começa a se perguntar: e a oração? Essa reconstrução do altar da oração, essa reconstrução da obra de Deus. Irmãos, em Mateus 26, você tem um momento em que Jesus está com a sua alma com tamanha angústia, e Jesus diz assim por seus discípulos: vamos orar. Ele deixa boa parte dos discípulos, ele pega ali Pedro, Tiago e João e leva até o Getsemane, lugar de prensa. E ali ele diz: olha, fiquem aqui e eu vou orar ali. Agora é o momento em que vocês precisam orar, vigiem, orem aqui. Quando Jesus vai e volta 3 vezes, eles estão dormindo. O que esses homens construíram nesse tempo que Jesus foi e voltou e falou? Nada. Não construiu nada. É na 3ª vez que Jesus volta e fala assim: é chegada a minha hora. Vem Judas, beija ele na face, e ele é o traidor. E Jesus é levado para ser preso. Amados irmãos, Deus está chacoalhando a nossa igreja nesses dias, para que a gente não durma na hora que Ele disse: eu quero que vocês orem aqui. Eu tenho orado por isso essa madrugada e várias outras, mas especificamente essa, eu não conseguia dormir, talvez por causa desse sermão, e eu falei: Senhor, em nome de Jesus, desperta a tua igreja, como o Senhor despertou Ciro, desperta os teus filhos, desperta aquele, desperta aquela, na hora, na madrugada, quando não consegui dormir, faz levantar, Senhor, dá os assuntos do teu coração, para que a tua igreja ore, e ela não pare de clamar, porque vai ter construção, vai ter reconstrução, vai ter restauração, e a sua casa vai voltar a celebrar ainda esse ano. É lindo isso, porque quando a gente fala de reconstrução do templo, nós estamos falando da igreja também. A igreja é o corpo de Cristo. Paulo vai falar isso em Efésios 1:3. A igreja é o corpo de Cristo. O pastor Douglas Gonçalves disse uma frase muito rica: a igreja é uma família para o Pai,
um corpo para o Filho e um santuário para o Espírito. A igreja é uma família para o Pai, um corpo para o Filho e um santuário para o Espírito Santo. E a grande questão é, como que está o templo do Espírito Santo de Deus nesses dias? Como é que nós estamos nos apresentando diante do Eterno? Estamos dizendo, Senhor, eu estou aqui em ruínas. Se você não colocar sua vida em ordem, na vida de oração, da palavra, tudo que estiver ao seu redor, você não conseguirá enxergar construções. Você não vai conseguir enxergar os planos de Deus. Então Deus, por isso Deus diz, coloca a tua casa em ordem. Coloca a tua casa em ordem primeiro. Aqui é a casa, é essa casa, é a morada de Deus. Deus está ajustando pessoas hoje aqui, e quando eu estou falando, tem corações sendo aquecidos, é porque é com você, é comigo, é com a nossa casa, é com a nossa família espiritual. Então, diante de tudo isso, o pastor quer, nesse tempo ainda que resta, deixar algumas lições para a igreja, para a nossa vida hoje, do porquê que a gente para de orar, do porquê que a gente para de construir a obra de Deus. Por que isso? Quais são os motivos que a igreja para? Primeiro, quando o senso de prioridade na ótica de Deus não é mais seguida dentro do meu coração. Por que paramos? Paramos porque o senso de prioridade na ótica de Deus, é o olhar de Deus, não é mais seguido aqui dentro. Deus tem uma ótica, irmãos, uma visão, e é perfeita. Quando Ele olha, Ele faz o quê? Uma denúncia, Ele faz uma análise, Ele traz um remédio. Denúncia, Ageu fala. Remédio, obediência, reconstrução. Consequência desse remédio fazendo efeito, bênçãos. Então Deus não está matando o povo, Deus não estava destruindo o povo, Deus não estava apedrejando o povo, Deus estava sinalizando o povo. Por quê? Vocês priorizaram as casas com fino acabamento. Eu falei pela manhã que eu já entrei em 2 tipos de casas, várias casas, mas 2 tipos em especial. Eu entrei numa casinha de madeira certa vez, em que os objetos da casa estavam todos pendurados nos pregos. A cozinha, ela cabia 2 pessoas. A mesa era de 1 metro. E tinha um pote de cachorro-quente, com 6 pães mais ou menos, ketchup, maionese, glória a Deus. E foi um dos cachorro-quentes mais deliciosos que eu já comi. A presença de Deus naquela casa, algo exuberante. Nós choramos ali, nós oramos ali. Foi lindo. Quando eu estou saindo, o Espírito Santo fala assim, tudo que você tem na carteira, deixa escondido num lugar. E quando você chega em casa, você diz para ele, que ficou esse valor ali. Eu nem lembro quanto que eu tinha na carteira naquele dia, mas eu peguei o valor, dobrei e coloquei onde ficava o porta-chave. E fui embora. Quando eu cheguei em casa, ele que me liga, pastor, o senhor deixou alguma coisa aqui, em cima do meu porta-chave? Sim. Como é que você achou, rapaz? Pastor, quando a gente está precisando, pastor, até o que está escondido é revelado. Rapaz, você é bênção mesmo, hein? Ele achou o valor. Ele disse assim, pastor, nós contamos, nós precisaremos pagar uma conta amanhã, e esse valor sobrará R$1 ou R$2, não falha a memória, vai sobrar R$2. A casinha de madeira. Mas eu nunca vou esquecer, que eu chego numa casa, não membro da igreja, não era uma casa, era um palácio. Quando eu cheguei na garagem, que eu parei meu carro, tinham 3 carros, que eu não consigo nem decifrar o nome dos carros. Eu fui pesquisar o preço de um, Edson, 250 mil, o preço de um carro, na garagem. Eu não vou nem calcular o preço da casa, não vim aqui para isso. Mas eu fiquei impressionado com tudo que tinha do lado de fora da casa. Mas quando eu cheguei dentro daquela casa, uma casa gelada, e os pais me dizem, pastor,
o nosso filho não consegue dormir nesse quarto. E quando eu parei no quarto, que eu olhei para a escada, que daria para um outro, o ático, eu vi algo naquele corredor. E eu chamei a família e falei assim, é aqui que ele não consegue? Não, pastor, ele não consegue ficar aqui. Então nós vamos orar. E oramos, e clamamos a Deus. E ali eu disse, essa casa precisa ter só um governo. E o nome dele é Jesus. E vocês precisariam conversar. Irmãos, para a glória de Deus, aquela família me mandou uma mensagem, dizendo, pastor, nosso filho conseguiu dormir essa noite, aqui nesse quarto. Por que essa diferença? Mas nós também podemos chegar numa casinha de madeira, e está uma geladeira também. E podemos chegar num palácio, numa casa toda, requintada, e a glória se manifestar lá. A questão não é a madeira ou o palácio, a questão é qual a prioridade, a motivação de quem mora lá dentro. Quem está lá? O que é feito lá? Porque eu quero que toda a igreja tenha casa própria. Eu quero que todos os irmãos que moram de aluguel tenham casa própria. Você recebe isso, amém? Olha quanta gente que mora de aluguel. Todos nós queremos, eu quero que você tenha isso muito melhor, mas quando você ter uma casa, quando você morar numa casa boa, uma casa melhor, não idolatre a casa. Não, pastor, eu estou com tanto dinheiro, agora eu vou comprar uma casa na praia. Pois é, essa casa na praia, se for uma bênção, me chama as ovelhas, chama os amigos, abre para toda a igreja ir lá, participar e celebrar com a tua conquista, amém, igreja? Amém. O problema é que vai só você para lá. E ainda fica dizendo, nossa, podia melhorar essa obra aqui. E tem irmãos aqui na igreja que não vai à praia há 10 anos. E você poderia dizer, vem cá, quanto tempo você não vai à praia? Irmãos, meu aniversário há 2 anos atrás, eu ganhei 9 vale refeição do Batel Grill. Invejoso. Filisteu. 9. Olhei para a Débora e falei assim, eu não vou aguentar 9 vezes no Batel Grill, pelo amor de Deus. Por mais que eu goste tanto, mas eu falei assim, tive uma ideia brilhante dela, vamos dar 8. Aí eu fui atrás de uns. Você já pisou no Batel Grill? Que isso, pastor? Fui no outro assim, você sabe o que é churrascaria? Pastor, moro em Curitiba há 5 anos, nunca pisei numa churrascaria aqui. Aí Deus foi me mostrando quem nunca tinha entrado numa churrascaria top. Só ficamos com um, vale. Aí você ganha as coisas. Tem lá, mulher não faz isso, só os homens. Tem 254 pares de sapato. Deus vai falar forte agora, é blazer. Aí você olha para o guarda-roupa, eu tenho que pregar. Você olha para o guarda-roupa e você fala assim, eu preciso comprar mais um. Acaso é tempo de vocês morarem em blazer, de fino acabamento? É pecado ter blazer? É pecado ter um terno? O problema é que o que você tem, você já está de olho na loja. E tem irmãozinho aqui, irmão, que não tem um blazer, que não tem um terno. Então abra os teus olhos, mude o reposicionamento. Então, diante disso, trazer isso, irmãos, para nós hoje, a ótica e o senso de prioridade, Deus está mostrando para esse povo, que está ali em Ageu 2. Deus está falando assim, olha, é preciso voltar com esse espírito que estava lá em Isaías 56:7. Que Deus vai usar o profeta e dizer assim, olha, essa casa é casa de oração. Por que eu estou falando de reconstrução do templo, reconstrução do altar, reconstrução da obra de Deus? É porque o templo, irmãos, era o local onde o povo saía de vários cantos dos povos, eles iam lá para Jerusalém orar, fazer sacrifícios. Irmãos, aqui também é lugar de sacrifício, aqui é lugar de oferta, aqui é lugar de oração, aqui é lugar de adoração. Davi repaginou, Davi mudou, ele fez uma reforma na adoração em Israel. Davi mudou o conceito de adoração, Davi mudou o estilo de adoração, Davi mudou tudo, porque Davi era homem segundo o coração de Deus, morando num palácio e se preocupando exatamente aonde que Deus está morando. Ele estava no palácio, mas o coração dele queimava aonde que o meu Deus está habitando.
Ele não podia construir, porque Deus disse, não vai, mas o teu filho vai. Então ele começa a pegar ferro, pegar madeira, assim, eu vou ajudar a construir o templo, eu vou ofertar, eu vou participar, eu vou deixar um legado. Talvez você não veja esse templo, no futuro templo, para 5, 10 mil pessoas, mas o teu filho vai estar lá no altar, a tua filha vai estar lá no altar, o teu líder, aquela pessoa que você vai evangelizar e vai ver batizada, ela vai estar lá. Esse é o nosso projeto, de construirmos agora, para sermos os ombros para a próxima geração. E aí Jesus fala isso no Evangelho, olha, Mateus 21, 13, sabe o que Jesus vai falar? Vocês transformaram, vocês, os sacerdotes, fariseus, os escribas, vocês transformaram a minha casa num covil de ladrões. Por quê? Porque a casa de Deus é o lugar de refúgio, é o lugar que chega o andarilho, o pecador, e ele começa a ser transformado pelo Espírito Santo, e o testemunho floresce. Mas irmãos, sabe o que fizeram no tempo de Jesus? Transformar a casa dele no covil de salteadores. Sabe o que significa isso? Covil de ladrões, casa ou refúgio de ladrões e malfeitores. Isso nos mostra algo, que se a casa de oração não é mais a casa de oração, ela se transformou numa casa de negócio, lucro, autopromoção, diversão e show. É o show. Vamos fazer pirofagia, vamos fazer o circo. Não, irmãos, Deus não quer fazer circo na igreja. Deus quer trazer a igreja com boca no pó, é joelho dobrado, é proclamar, é anunciar o inaceitável do Senhor, é dizer que o inferno está sendo saqueado, como você ouviu aqui, no momento de consagração. O menino fala que nós, se não ofertarmos dizimarmos, estamos impedindo essa obra de avançar. Você está entendendo isso, amém, irmãos? Isso é para a igreja entender. Não, pastor, mas eu não creio no dízimo. Guarde isso aí para você e comece a entrar nessa visão bíblica também. Comece a entrar, para de ouvir pastores que andam de Mercedes, que tem lá os seus castelos e estão começando a falar para cada um de nós, não entregue dízimo, não entregue dízimo. Claro que não vai falar para tu não entregar o dízimo. Ele é o dono. Essa igreja aqui, quem é o dono é o Espírito Santo, irmãos. Quem é membro pode buscar o relatório financeiro, está aberto. E tem muito fácil falar, não entrega dízimo. Dízimo é coisa do Velho Testamento. Aí eu tenho que responder um monte de pergunta para crente novo. São os crentes que estão começando. Pastor, esse pastor aqui é muito renomado, ele falou isso. Pois é, meu, para de ouvir agora. Para de ouvir. Isso é um infeliz. A igreja tem que saber quem ela ouve. E sabe qual é a melhor voz que ela tem que ouvir? Está aqui, ó. Está aqui, irmãos, é a palavra de Deus. Se a palavra diz, agarre ela. Ah, Senhor, nos ajude. A segunda, quando a diligência ou zelo, cuidado extremo para com Deus sai do meu radar e não honro mais os feitos gloriosos do Senhor. Irmãos, a igreja, por muitas vezes, ela é diligente, ela não é mais diligente, ela não é mais zelosa, ela não é mais cuidadosa com o que Deus priorizou. E aí, sabe o que acontece? A gente para de lembrar do que Deus já fez. Quer ser uma pessoa negligente? Quer ser uma pessoa que não vive no zelo em Deus? É só você parar de trazer à memória aquilo que te traz esperança. Por isso que a Bíblia diz, trago à memória aquilo que me traz esperança, irmãos. E aí, o passado, irmãos, precisa ser o pedagogo no presente. O apóstolo Paulo, 1 Coríntios 10, de 1 a 7, fala para nós que onde Israel errou, a igreja na nova aliança não precisa errar. Aprendam com Israel. João capítulo 15 vai mostrar que Jesus é a videira
O meu pai é o agricultor, e vós sois os ramos, enxertados na videira vão dar frutos, mas se tem a videira verdadeira, é porque tem a videira falsa. E quem foi a falsa? Israel. Esse Israel aqui que Ageu está falando, foi a falsa videira, irmãos. Se enxertou nela mesma, construindo casas para fins honrosos. Então Deus está reposicionando. Então eu preciso aprender com os erros, os meus erros do passado, mas eu também preciso aprender com os erros de Israel. Eu preciso aprender com esses erros para não cair neles no presente momento. Irmãos, eu estava escrevendo esse momento aqui, quarta ou quinta-feira, e eu parei, eu fechei meus olhos, eu comecei a orar. De repente, eu não costumo fazer isso, meu celular, chegou uma mensagem, quando eu olhei, era de um pastor. Ele falou assim, e ele não parava de escrever, e ele falou assim: meu amigo, você pode orar por mim? A chama se apagou. Eu parei de construir os altares de Deus. Eu entrei na rotina frenética da igreja. Eu entrei no braço. Estou sorrindo por fora, mas estou estragado por dentro. E eu fechei tudo, comecei a orar. Eu falei: Senhor, por que o Senhor trouxe ele? É para você cuidar dele. E eu falei: a partir de hoje eu vou orar por você todo dia, mas eu vou te ajudar. Eu fui pregar na igreja desse pastor. O Michael foi comigo. E nós chegamos lá. Conta própria, combustível, e não aceitei a oferta. Por quê? Porque nós também podemos fazer isso nesses dias. Será que todos os convites vai ter que ter combustível? Talvez não. Pastor Getro Paiva foi pregar numa igreja, e quando ele saiu da igreja, o rapaz falou assim: olha, estou depositando amanhã para você um Pix. Ele falou assim: amém, glória a Deus, e foi embora. Quando ele chegou, o Pix que caiu não cobriu nem o combustível. Ele ficou furioso, pai. Ele reclamou, ele falou isso lá no bambu, ele reclamou, ele falou. Aí dentro do coração dele, como ele estava falando, veio assim: é engraçado, né? Quando você começou, você queria pregar até em ponto de pregação. Agora você está querendo medir o tamanho, o valor da oferta? E Deus quebrou ele ali dentro do carro. A igreja não foi chamada para isso. A igreja foi chamada para servir. A igreja foi chamada para amar. A igreja foi chamada para doar. A igreja foi chamada para ir além. E isso precisa ficar gravado no nosso coração. Jesus Cristo é aquele que foi para a cruz e morreu por nós. Nós temos que nos lembrar disso. Por isso temos a ceia. Pastor, como é que eu me lembro disso? Por que eu não me lembro mais dos feitos gloriosos? É porque você está preso naquele cenário da sua vida. E Deus mostra para nós assim: olha, trago a memória, participem da minha ceia, olha o meu sacrifício. A gente faz esse banquete aqui da ceia para nos lembrarmos exatamente da obra da cruz, da redenção. Isso mostra para nós o que o salmista escreve no Salmo 26: grandes coisas fez o Senhor. Então, para você não entrar numa rotina, para você não abandonar a obra de Deus, para você não tirar os olhos do Senhor e priorizar as casas de fino acabamento, que são os teus desejos, os teus sonhos, você precisa ter um espírito grato, você precisa ter um espírito de adorador, você precisa ter um espírito de intercessor, você precisa ter um espírito de oração, alguém que diga: Senhor, obrigado por esse dia, obrigado pelo fôlego da vida, obrigado pela minha esposa. Irmãos, eu estava orando para minha esposa, eu estou orando agora dobrado. Essa madrugada eu fiquei quase meia hora só pela... Senhor, abençoe a Débora, multiplica a força, obrigado por ela cuidar de mim. Ela cuidou de mim, ela trouxe leitinho com café, bolacha, cuidou do meu almoço, e fez isso. Eu fui citando: obrigado, Senhor. Imagina, irmãos, eu viúvo, solteiro, e não tendo ali alguém para cuidar de mim, irmãos. Que desespero. Mas muitos só valorizam quando perdem. Não cuida enquanto está vivo, não agradece enquanto está vivo, não honra enquanto está vivo. E a igreja está sendo, sabe o que hoje? Chamada de bajuladores. Irmãos, está arrependido na minha geração. A igreja vai honrar, porque esse tem de mostrar que a dupla honra vem sobre Israel.
É a dupla honra que vem. Por que que vem? Porque o povo obedeceu. Tem gente reclamando porque as coisas não acontecem. E olha que interessante isso aqui. Fora da presença do Senhor, tudo que você faz apodrece. Sabia disso? Tudo. O maná, irmãos, isso aqui mexeu muito comigo. Eu compartilhei com a liderança. O maná caía de segunda até sexta. Na sexta-feira, e caía segunda, terça, quarta, quinta, uma vez só. Era a porção para o dia. Na sexta-feira caía dobrado. Porque era o Sabat Shalom. Então ninguém podia fazer nada no sábado. Então Deus já derramava provisão para o sábado. Ninguém podia guardar pão de segunda para terça, de terça para quarta, de quarta para quinta, porque o pão ia estragar. Essa era uma ordem de Deus. Se vocês guardarem o pão de segunda até quinta, vai estragar lá dentro das tendas. Então Deus dá a porção certinha. Por isso que é o maná que cai para o dia. Na sexta ele dava dobrado. E aquele não estragava, porque era para o sábado. Agora, olha a pergunta que o Espírito Santo me fez. Como é que pode, meu filho? Dentro da Arca da Aliança, Jonas, tinham 3 elementos. A vara de Arão, um pote com maná e as tábuas da lei. Eu te pergunto, por que aquele pote com maná não estragou? Diga presença. Diga presença. Diga mais forte, presença. A Arca da Aliança envolvia a presença de Deus. Tudo que está sendo feito em alinhamento com o céu, em prioridade com Deus, lá não vai estragar a tua vida, o teu casamento, o teu ministério, a tua casa, o teu trabalho. Se estiver em sintonia com o Eterno, não vai estragar e não vai te estragar. Isso não mexe com a gente. É porque é o maná, irmãos, é alimento. Agora eu te pergunto, a Bíblia fala de que a letra sem o Espírito mata. A Bíblia, a letra, sem a porção da unção, a presença do Espírito que desceu em Atos 2, ela gera morte. Mas quando você está usando essa letra, encharcado da unção, e você vê louvores, e você vê ministrações, e você vê a presença, você vê as palavras. Por isso quando você está ministrando na vida de alguém, você está falando, a pessoa já começa a chorar, ela é quebrantada. Você vê ministrações, você vê louvores, você ouve louvores, você não está vendo, você está só ouvindo, e você já começa a ser tomado pela presença de Deus. Por quê? Porque tem letra, mas tem unção. E a Bíblia fala que nós como igreja precisamos da palavra, mas encharcados do óleo e da unção do Espírito. Tudo que fazemos fora da presença dEle não vai prosperar. Faça tudo diante da presença de Deus. Ah, irmãos, tem gente andando por caminhos, mas Deus nunca os dirigiu para lá. Pastor, não está funcionando, pastor, não está indo, pastor, não prospera, pastor, não funciona. Claro, você está numa rota e Deus está dizendo para outra. O texto vai nos mostrar exatamente isso. De que esse povo estava plantando, colhendo pouco. Vocês semeiam e colhem pouco. Vocês trabalham e se cansam. O dinheiro que vem é como se estivesse colocando num saco furado. Por quê? Porque você faz, mas você faz longe da presença. Estraga. Não, pastor, eu cuido de tudo, sou eu que administro tudo. Não administra não, coloca os 5 pães e 2 peixes nas mãos de Jesus. Faça isso, exercício. Caiu o pagamento, Senhor, está aqui. Está aqui, Senhor, está aqui meu filho que nasceu, está aqui o ventre, Senhor, está tudo aqui, Senhor, diante de Ti. Tudo que fazemos fora da presença dEle não prospera. Tem gente, irmãos, comendo e bebendo, mas não se fartam, porque não estão semeando conforme as instruções de Deus. Pense bem, não é porque está dando certo, que é de fato certo. Não é porque está funcionando,
que Deus está aprovando. Não confunda inchaço com crescimento. Tem muitos lugares inchados, igreja, mas não foi Deus que deu crescimento, inchou, e agora uma agulha explode tudo, estoura tudo. Então não seja um crente inchado, seja um cristão que vai crescendo na medida do Espírito, criança, adolescente, jovem e pai espiritual. É a maturidade plena. Permita o Espírito a ser desenvolvido por Ele. Como que você faz isso? Oração. No tempo de oração, você não fala o que você só quer diante de Deus. Você fala com Deus e você ouve o que Deus quer fazer na sua vida. Jesus Cristo, em Marcos 1,35, de madrugada, ia para um lugar deserto orar ao Pai. E por que Jesus faz isso, irmãos? Ele fez isso, irmãos, porque Deus ia dar direcionamento a ele, e depois desse tempo de oração, ele vai escolher os 12 discípulos. Irmãos, a gente está atropelando tudo às vezes, a gente não sabe, não dá nem dar bom dia, a gente pega a mochila e já vai. Deixa eu te ensinar algo nessa noite aqui. Levanta 15 minutos mais cedo, levanta meia hora mais cedo, e se prostra na sua cama, e fala: Senhor, eu estou aqui. Qual é a porção para esse dia? Qual é a direção para esse dia? Qual é a palavra para esse dia? A banda pode vir. Bem, isso tudo envolvia também a igreja. Qual o ambiente que nós estamos hoje desejosos a construir para Deus? Qual é o ambiente que eu quero que haja uma construção e isso seja preservado na presença de Deus? Em último, por que paramos de orar ou paramos com a obra do Senhor? Porque o nosso tempo, a nossa agenda não estão mais sincronizados com o tempo ou a agenda de Deus. Olha isso aqui, coloca para mim Ageu 2:1 e depois do verso 2 ao 5. Olha que lindo isso. Está falando de agenda. No dia 21 do 7º mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu. O que é o 7º mês, irmãos, na Bíblia? Olha o que diz Levíticos 23:34. Diga o seguinte aos israelitas: no 15º dia do mês, deste sétimo mês, começa a festa das cabanas, dos tabernáculos. No 7º mês, era o período de celebração da festa das cabanas. E sabe, irmãos, qual é o livro lido no período das festas, da festa das cabanas? Eclesiastes. O livro de Eclesiastes, o capítulo 3, verso 1, vai dizendo: para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir. Aleluia, está aqui. No dia da celebração da festa dos tabernáculos das cabanas, o livro de Eclesiastes era aberto e o livro era lido. Isso acontecia na festa de Pentecostes. E em todas as festas, um livro era lido. Pentecostes é o livro de Ruth, e agora aqui é o livro de Eclesiastes. Por que você acha, é muita coincidência ou não, que no dia das festas das cabanas, em que se celebrava a festa dos tabernáculos, o livro de Eclesiastes era lido, e o capítulo 3 mostra para nós a respeito de tempo, de prioridade, mostrando em que era tempo também de derrubar, mas era tempo de construir. O templo, irmãos, foi destruído, mas Deus estava levantando Ageu e mostrando para o povo as prioridades, e dizendo assim: olha,
São 16 anos parado. Eu vou mudar os tronos, eu vou mudar as cadeiras, eu vou mudar os reis, eu vou fazer uma mudança governamental, eu vou fazer uma mudança na minha igreja, eu vou fazer uma mudança na minha casa, eu vou fazer uma reforma na minha adoração, eu vou levantar homens e mulheres. E você começa a ver agora a igreja, o templo, a casa de Deus sendo construída. Hoje é dia, é tempo de reconstrução do altar da intercessão e da adoração e da oração. Por isso que a tenda de Davi foi caída. Amós e Atos, o templo, a tenda de Davi foi destruída, mas Deus queria trazer a essência da tenda de Davi: palavra, profecia, oração, intercessão e adoração. Isso moveu Davi. Ah, pastor, é muito difícil isso tudo. Por quê? Olha o deserto. 40 anos, a ordem foi: quando vocês pararem, montem um tabernáculo. Mas eu queria que colocasse Êxodo 40, verso 1. Olha isso, eu estou acabando. O Senhor disse a Moisés: arme o tabernáculo, a tenda do encontro, do primeiro dia do primeiro mês. Ah, isso aqui mexeu comigo. Como é que foi o seu 1º de janeiro? Como é que foi o meu 1º de janeiro? O que nós armamos de tenda nesse dia? Irmãos, a gente tem que começar o ano, o casamento, os relacionamentos, levantando altares de intercessão e clamores a Deus. Alguém já disse muito bem dito: tudo começa com oração. Sabe, uma das coisas que mexeu comigo nessa ministração é que o profeta vai dizer uma fórmula e um recado de Deus sobre como que esse povo deveria fazer. Geu 2, do verso 3, ele vai dizer: coragem, sumo sacerdote Josué, coragem ao povo da terra, declara o Senhor, ao trabalho. Ele diz: coragem, liderança máxima governamental. Ele diz: coragem, liderança espiritual. Ele diz: coragem, meu povo. Por que 3 vezes? Porque eram 3 classes. Deus está chamando as guias, as autoridades, lideranças espirituais da nossa igreja. Coragem, líderes. Coragem, sacerdotes. Coragem, pregadores. Coragem, liderança. Coragem. Ou seja, não sejam covardes. Não parem. Continuem coragem. Mas ele continua dizendo isso agora para o povo. Somos nós, é o povo de Deus. Coragem, igreja. Coragem, meu povo. Vamos todos ao trabalho. Só que essa frase mexeu com o meu coração. Pois eu estou com vocês, declara o Senhor dos Exércitos. Aqui eu me deliciei no Espírito. Eu, o Senhor, estarei com vocês. Quem disse isso para nós? Jesus Cristo de Nazaré. Ide por todo o mundo, preguem, ensinem, batizem, porque eu estarei convosco todos os dias da vida de vocês. Eu vou estar todos os dias. Como que eu consigo viver todos os dias na presença do meu Deus? Diga: orando, levantando um altar de intercessão e de clamor a Deus, aonde eu paro as propostas da terra, as casas de fino acabamento, e eu me prostro, eu me rendo, e eu me dobro e falo assim: fala comigo, Pai. A mensagem vai mostrar para nós que Deus fala: povo, peguem as madeiras, vão e vamos reconstruir esse templo. Eu vou estar com vocês. Pastor, estou vendo uma crise financeira. Pastor, estou vendo uma crise na minha saúde. Pastor, estou vendo uma crise no meu casamento. Pastor, estou vendo as minhas crises na alma, não consigo isso. Pega a madeira, vamos reconstruir isso hoje. E o lugar de reconstrução não é aonde você quer,
é onde Deus estabeleceu. E qual é o nome? Altar. Você quer construir isso? Você quer passar a voltar a orar como antes? Você quer ter tempo de qualidade com seu Deus? Você quer priorizar esse Deus que deu a vida do Filho por nós? Você quer voltar a orar? Você quer orar mais? Pega a madeira hoje. Vamos ao trabalho. Se nessa noite você está disposto, disposta a recomeçar, a restaurar o teu altar de oração. Essa mensagem foi para mim, irmãos. Seu pastor, no auge da liderança da juventude, orava de 3 a 4 horas por madrugada. E eu parei. Diminui muito. Mas esses últimos meses, desde o ano passado, Deus começou a dizer: eu te chamei para oração. Eu te chamei para você ser o meu intercessor. Eu te levantei para você ser o profeta. E profeta ora, pastor ora. Então saia desse lugar de finos acabamentos das suas casas, da sua casa, e construa um altar de adoração e intercessão aqui. Olha para mim, igreja. Eu tinha célula na minha casa 8 da noite e meia-noite com os universitários. Um dia, um jovem entra na minha sala e ele pisa num tapete no cantinho da parede. E ele diz: pastor, está fundo aqui. Eram 2 marcas. E eu falei: o que eu falo agora? Ninguém sabia. E o Espírito Santo fala: é a tua célula, são os discípulos. E eu falei: meu filho, esse é o lugar. A semelhança de Moisés, eu grito todas as madrugadas, das 5 às 8 da manhã: mostra-me a tua glória. E ficou, irmãos, as marcas dos meus joelhos. Débora está aqui de prova. Ficaram as marcas dos meus joelhos. Hoje, irmãos, eu operei o joelho. Eu não podia me ajoelhar, que eu fiquei desesperado, porque eu queria me jogar no chão. Amada igreja, nós precisamos voltar a nos rendermos diante do eterno e deixarmos, irmãos, um pouco de lado as nossas construções pessoais. Deus está dizendo isso para nós aqui como igreja. É o ano da conquista. Vão ter bênçãos que você não vai conseguir nem contar, de tantas que serão. Mas isso começa construindo um altar. Você quer pegar a madeira hoje? Quer ter coragem? Em nome de Jesus, deixa o seu lugar com a sua madeira. Vem para cá. Se posiciona aqui. E fala assim: eu estou começando hoje a uma vida de oração. Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos estar adorando e falando com Deus por meio da adoração. E deixa o Espírito ministrar em você.